Oi, eu sou Goten, tudo bem com vocês? Dragon Ball, sendo uma obra conhecida como é, obviamente acabaria tendo os seus famosos fan-mangás. E no vídeo de hoje eu tô aqui pra falar como a maioria deles, infelizmente, não é tão bom assim. E obviamente, o maior culpado disso. Mas é claro, não se esquece de deixar o seu like, compartilhar o vídeo, se inscrever e hypar, que é muito importante. E também nunca se esqueça de seguir a Cristo. Enfim, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Fan-mangás. Quando um fã que ama tanto uma obra quer expressar os seus sentimentos, ele vai lá e faz um fan-mangá. Seja para responder perguntas que não foram respondidas no anime, ou até mesmo para criar o seu próprio universo de aventuras. Provavelmente Dragon Ball é o anime com mais fan-mangás de todos. Nós temos fan-mangás bons, nós temos fan-mangás ruins, mangás muito ruins, e nós temos mangás ruins que são curiosamente amados. Seja por nostalgia, seja por saudosismo, por dar destaque pro personagem que o cara que tá lendo gosta. De qualquer forma, nós temos muitos mangás ruins que são completamente defendidos. O que é claro, obviamente acaba se tornando um problema, porque se as pessoas percebem que o padrão para ser considerado bom não é exatamente dos maiores, vai acabar havendo uma demanda de mangá ruim a rodo. E parece que muitos fãs de Dragon Ball gostam de dar atenção para mangás que não são exatamente bem escritos. Para falar a verdade, muitos não são. Mas por que exatamente isso é ruim, Goten? Não é como se a obra oficial fosse se inspirar nesses mangás. Bom, meu querido, para sua informação, infelizmente sim, muitas das vezes já acabou ocorrendo de Dragon Ball oficialmente acabar se inspirando em alguns fan-mangás. Temos ideias boas que vieram disso e ideias ruins, mas vocês devem concordar comigo que quanto mais fan-mangá bom tiver, mais ideias boas serão absorvidas, né? Eu acho que o maior exemplo que eu posso dar disso é o Goku Black e o Zamasu, que foram inspirados no Zaiko e na Kaioshin. Muitos podem até argumentar que isso aconteceu mais porque o Toyotaro acabou criando o Zaiko, mas não é exatamente isso que aconteceu. Se vocês quiserem, eu posso explicar melhor em um possível vídeo sobre o AF do Toyotaro. E Goten, como exatamente são esses mangás ruins que você está se referindo? Bom, eu acho que uma das maiores características que eu posso mencionar aqui é quando eles tentam copiar o que já deu certo em Dragon Ball. E assim, não é nem se inspirar, é simplesmente copiar mesmo. Um grande exemplo disso é quando fazem um mangá sobre o Gohan voltando pro auge da forma mais mal escrita possível. Bom, pelo menos não é como se fossem fazer isso oficialmente, né? Ou até quando fazem o Vegeta acabar regredindo para aquela mesma mentalidade que ele tinha lá na Saga Cell, de querer superar ou matar o Goku. Acho que o maior exemplo que eu posso citar aqui é o Dragon Ball GS do PGV, onde o Vegeta simplesmente se desvive porque ficou triste depois da morte do Goku. Eu avisei que os fãs nem sempre têm as melhores ideias. E algo que acaba me incomodando também são quando os fãs acabam sendo meio saudosistas e afirmando que alguns desses mangás ruins fazem seu trabalho melhor do que a Toei. E olha, eu não quero nem desmerecer quem faz os mangás e nem ser defensor da Toei, mas tem muito mangá que simplesmente não dá, é zero desenvolvimento. E mesmo assim vem gente dizer que tá melhor que o Super. Um grande exemplo que eu posso falar aqui é o Dragon Ball AF do Young-Jiji. Não é um mangá ruim, nem de longe, mas é um fato que as pessoas acabam superestimando esse mangá justamente porque ele tem um traço muito bonito. Mas aí quando você para analisar a história, tem muitos defeitos. Mas claro, é um fan-mangá, é feito para divertir as pessoas. E o mangá do Didi consegue fazer isso muito bem. Mas falando como história barra narrativa, não tem como dizer que é muito diferente do que a Toei tá fazendo atualmente com Dragon Ball. E a grande maioria desses mangás acaba sendo muito simples. E quando eu digo simples, eu nem me refiro a uma história simples, que nem Dragon Ball tem mesmo, mas sim que a grande maioria deles não tem desenvolvimento algum. E quando tem, é um desenvolvimento bem capado, geralmente simplesmente para contextualizar a razão dos bonequinhos estarem brigando. E algo que eu consigo ver bastante nesses fan-mangás também, e que provavelmente é um dos motivos pra galera falar tanto, é que eles acabam dando bastante destaque pros personagens secundários.
Mas assim, eu não acho exatamente a forma que eles fazem isso também muito boa. Porque geralmente a premissa é a mesma. Ah, o Yantia treinou escondido e agora ele tá tão forte quanto o Goku. É algo bem preguiçoso e mesmo assim tem gente que elogia. Mas de novo, eu sei que tem muita gente que não vai exigir uma história tão boa porque acha que esses mangás é só por diversão. Mas na minha visão, não é só porque é por diversão que tem que ser automaticamente um trabalho preguiçoso. Eu acho legal sempre que eu vejo um fã mangá mais criativo, que consegue acabar trabalhando essa questão para dar destaque para os personagens secundários, ou até mesmo falando do conceito inicial do mangá. Existem aqueles que você consegue realmente perceber que a pessoa tá tentando contar uma história, e existem aqueles que parece que só são lutas. E assim, eu nem me incomodo com a existência desses mangás que são só de lutas. Por mim, tem que ter mangá para todos os gostos, mas o problema é a falta dos mangás realmente bons e que querem contar uma história. Muito dificilmente as pessoas vão dar fama para esse tipo de mangá, e esse acaba sendo um grande problema na minha opinião, porque sim, existem muitos mangás que são muito bons, mas a galera acaba não dando tanta credibilidade assim, e eu até poderia dizer que é porque nós vivemos em uma época onde as pessoas valorizam muito mais as descargas de dopamina do que qualquer coisa, mas essa questão dos mangás é antiga até, mas um grande problema da fanbase de Dragon Ball é a sua positividade tóxica, e isso nem se limita somente aos mangás, mas falando só sobre eles, parece que tem muita gente que acaba passando pano pra erros grotescos, simplesmente porque, o cara passou muito tempo fazendo uma história e a pessoa vai lá e critica. Mas assim, se a pessoa cria uma história, ela tem que estar disposta a ouvir comentários negativos ou críticas, e aí vai ser a escolha da pessoa, se ela vai querer absorver isso e melhorar ou se vai continuar fazendo a mesma coisa. Agora, você simplesmente dizer que não pode criticar só porque a pessoa passou tempo fazendo aquilo, é no mínimo querer editar e limitar tudo que as pessoas vão falar. Porque querendo ou não, em qualquer assunto, vai ter alguém que se esforçou e vai ter alguém que vai querer criticar. É óbvio que nem sempre críticas são construtivas, e às vezes é só uma pessoa frustrada querendo descarregar isso em outra pessoa, mas em outras ocasiões pode ser alguém que realmente quer que a outra pessoa melhore, e você privar a pessoa de dar a sua opinião só porque não gosta completamente do mangá, na minha visão, no mínimo é estranho. Mas Goten, quando que eu devo criticar esses mangás que tem esses defeitos que você mencionou? Quando que eu vou saber que isso passou do ponto? Bom, na minha opinião, nem sempre quando um mangá tem algum desses defeitos que eu mencionei, ele vai ser necessariamente ruim. Porém, ele já vai ser passível de crítica quando isso acabar atrapalhando a história. Exemplo, quando um mangá se inspira demais em DB ou DBZ e acaba perdendo sua originalidade, ou até mesmo quando o mangá foca tanto nas lutas que basicamente nem tem uma história, coisas que acabam atrapalhando o desenvolvimento e a experiência do leitor. E óbvio, felizmente nós temos aqueles mangás que se salvam, que tem uma premissa interessante e desenvolve a história sem necessariamente copiar o Z. Grandes exemplos de mangá que eu posso citar aqui é o Dragon Ball Kakumei, o Dragon Ball New Hope, ou Dragon Ball Multiverse. São mangás que criam histórias novas e sabem desenvolver elas. E obviamente temos a questão da arte também, mas na minha opinião isso não é tão importante assim, porque se um mangá for ruim, ele vai ser ruim independentemente da arte, e vice-versa, se ele for bom, vai ser bom independentemente da arte. No fim, eu acho que a comunidade de Dragon Ball tem muitas pessoas inteligentes e criativas, mas que não são estimuladas a usar isso para fazer boas histórias, seja pela positividade tóxica, pelo saudosismo dos fãs, ou simplesmente pelo fato da grande maioria das histórias famosas serem do mesmo jeito, o que sinceramente eu acho uma pena, porque tem tanta gente incrível com tanto potencial que poderia fazer tanta história boa, mas de fato a única coisa que a gente pode fazer é dar atenção para esses mangás bons e torcer para que no futuro eles sejam a maioria. Mas enfim, concorda comigo? Discorda? Não se esquece de deixar nos comentários. E é claro também, talvez você esteja passando por uma situação difícil da sua vida que tenha te dado medo. Medo de não conseguir, medo de não ter forças para levantar, medo de continuar fracassando. Mas eu quero que você esqueça isso e se lembre que Deus está ao seu lado, sempre nessas situações difíceis onde parece que não tem nada a se fazer. Mesmo assim, Deus está aí para te proteger. Então não tenha medo de ir atrás dos seus sonhos e muito menos de tentar. E é por isso que você deve falar com Deus, porque Ele é o único
que realmente pode te ajudar. E é claro também, não se esquece de deixar o seu like, compartilhar o vídeo, se inscrever e hypar, que é muito importante e vocês me dão forças para continuar. Muito obrigado pelo amor e carinho de vocês e também nunca se esqueçam de seguir a Cristo. Espero que tenham gostado do vídeo e valeu, falou e fui!